Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para o terceiro e último bloco com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Gustavo, você estava falando que comeu carne de jacaré. Quais foram as outras coisas que te surpreenderam ali no Vale do Juruá? Comi carne de jacaré nos Puianãs, foi uma experiência incrível. Puianauas. Puianauas, perdão. Nunca tinha comido e conheci as belezas. Fomos no Rio Croa, fomos no Juruá, Serra do Divisor. Então a gente conheceu a beleza cênica do local e conheceu principalmente o patrimônio histórico-cultural, o patrimônio material, o patrimônio religioso ali da região, que é muito impressionante. Saí bem impressionado com a quantidade de história ali daquela região que nós mesmos brasileiros não conhecemos. Escuta, você acredita que esse tipo de gesto, esse tipo de conduta, esse tipo de postura do gestor público faz diferença? Vai ter consequências na hora que você estiver assinando um documento com o governo do estado do Acre? Você vai se lembrar da farinha que você comeu lá no mercado de Cruzeiro do Sul? Você acha que isso tem consequências na prática do gestor? Com certeza, absoluta, Aitan. E o nosso gestor público, de qualquer lugar, de qualquer situação, em qualquer posição que ele tenha, tem que estar próximo do povo, tem que conhecer a última milha, tem que conhecer a realidade. E esse exemplo começa com o presidente. O presidente vai lá, fala com o povo, está sempre visitando as pessoas e ele passa isso para a gente. Eu espero que nós passamos isso, independente de partido, direita ou esquerda, centro, não importa. Essa proximidade do gestor público com a realidade na ponta é fundamental. 2 motivos. Quando a gente vai discutir política pública, a gente vai lembrar de quem sabe mais da ponta do que a gente. Segundo, faz lembrar o porquê do nosso trabalho, porque que é importante a relevância de uma canetinha que a gente mexe em Brasília e como pode mudar a vida de muita gente. Eu só não entendo como isso guarda relação com a defesa da privatização do sistema de saneamento. Eu tenho dificuldade de entender isso, Montezano, porque nós estamos tão pobres e excluídos aqui no Acre. Eu não vejo viabilidade disso, me perdoe. Mas e não sei como é que o BNDES associa essa proximidade do povo com essa ideia de pagar pela água. Tem viabilidade isso numa região tão pobre? Com certeza tem. A gente fez esse estudo há mais de 2 anos. É um estudo profundo que a gente está replicando em vários lugares do Brasil. E não somos nós, BNDES, dizendo. São os investidores, são os contratos de concessão sendo materializados. Dia 2 de setembro, a gente vai ter um evento no Amapá que vai mostrar essa realidade aqui na região norte. E qual que é o vínculo de uma coisa com a outra? Quando a gente fala em desenvolvimento, eu não estou preocupado se o BNDES vai financiar, se é o Banco B que vai financiar, se sou eu que faço projeto. No final, a gente quer que o cidadão seja atendido. Sim. Quer que ele tenha água de qualidade, quer que ele tenha saneamento básico em casa. E esse comentário de pagar pela água, é melhor você pagar pela água do que não pagar e não ter água. E quando você não paga e não tem água, os custos para a família, os custos de educação dos seus filhos, os custos de saúde da sua casa, o valor da sua casa aumenta, a questão sanitária, reduz a quantidade de urubus que a gente vê nas ruas, por exemplo. Quando você faz um investimento de saneamento, tem a oportunidade de passar fibra ótica junto, a um custo muito baixo. Então, a multiplicidade de valores que se extrai de uma concessão como essa, ela é infinita, ela é muito grande. E no final, se ganha a empresa A, ganha a empresa B, é público, é privada, não importa. Importa se o cidadão está sendo atendido. Então, a gente trabalhou nesse projeto por muitos anos, estamos convencidos que é uma oportunidade histórica para o Brasil, e no caso do Acre aqui já madura, e se Deus quiser, ela vai se materializar em algum momento. Você vai se encontrar com empresários ainda hoje. O que você espera desse encontro? A gente está saindo daqui para um jantar com um grupo de empresários e a gente sempre gosta de fazer isso. Parte da nossa rotina de viagens é ouvir o empresariado local. Eu vou basicamente conversar com eles, um papo como a gente está tendo aqui, obviamente mais dedicado sobre cada um dos setores, ouvir deles, né, os pontos de vista do que eu posso estar errado, o que a gente pode estar não percebendo, e principalmente passar essa mensagem de alguém que está de fora, de alguém que tem uma visão de muita informação de outros lugares do Brasil,
poder direcionar para eles ou dar sugestões do que a gente vê, como sendo alguém de fora novamente, que pode ser um caminho de oportunidade para eles investirem. O governo do estado do Acre, em alguns projetos, apesar de bem intencionados e de ter alguma identidade cultural, acabaram sendo projetos que tinham, assim, digamos, um escopo fora da realidade da nossa produção. O melhor exemplo disso, eu destacaria, o projeto Peixes da Amazônia. Um projeto que, como eu disse, com identidade cultural, falamos a respeito de produção de peixes, mas foi um projeto concebido para uma realidade fora da nossa situação, nossas condições de produção. Como é que o BNDES pode, nessas conversas com empresários, e sobretudo com os governos, porque eu acho que nesse aspecto os governos precisam aprender muito mais, porque a agenda política acaba se sobrepondo. E aí a agenda política às vezes não respeita algumas coisas técnicas, né? Porque, ora, empresário sabe ganhar dinheiro, não precisa ensinar muito, eles sabem ganhar dinheiro. Agora os governos às vezes falham, querem mostrar uma coisa muito grandiosa e sem ter condições de manter aquela máquina girando. Nessas conversas que você vai ter com Gladson, o que você já exclui? Você pode dizer assim, Gladson, não faça dessa forma. Governador, por aqui não. O que eu vi lá pede que seja priorizado isto. Dá para ter mais ou menos essa orientação, essa regrinha, para que a gente não erre menos? Não, com certeza dá. Mas eu prefiro falar o que fazer do que o que não fazer. Prefiro. Porque, novamente, o governador, os empresários, eles conhecem muito mais a realidade local do que eu. E como você falou, a gente, como poder público, de uma forma geral, tem que ser um pouco mais humilde. O Estado brasileiro, de uma forma, tem que ser um pouco mais humilde. O Estado tem um desafio enorme de dar educação, de dar segurança, de dar saneamento básico, de dar qualidade de rodovia para as pessoas. E é um trabalho hercúleo para o Estado fazer isso. E convenhamos, então, a gente como Brasil tem muito que melhorar, né? Deixou um pouco a desejar no atendimento ao cidadão. Então, o que o empresariado puder fazer, o que a gente puder deixar na mão do empresariado, que consiga fazer em condições igual ou melhor do que o Estado e reduzir o tamanho de coisas que o Estado pode fazer, melhor vai ser atendido o cidadão. E é esse exemplo que você deu de decisões empresariais feitas por poder público, por governadores, prefeitos, elas tendem a não dar muito certo. E está aí o exemplo que a gente teve no passado do PAC, de toda a política pública, dos governos passados de esquerda que tentaram substituir o empresário. Quem carrega o Brasil à frente é o empresário. Ele é que é o motor da nossa economia. A nós do governo cabe apoiá-lo, cabe ajudá-lo, cabe dar as condições para que ele possa desenvolver isso. E naturalmente, do que não for economicamente rentável, ou for questão de segurança nacional, segurança pública, o Estado toma conta. Mas hoje o Estado brasileiro ele faz muita coisa e não faz tão bem feito para ser educado. A gente tem que tentar fazer um pouquinho de menos coisa e com isso dar um espaço para o empresário ganhar o seu dinheiro, fazer o seu investimento e a população ser mais bem atendida. Então na minha conversa com o Gladson a mensagem vai: faça o mínimo possível de que é necessário, mas faça bem feito, potencializando as vantagens competitivas do Estado. Você falou a respeito dessa questão da participação do Estado na economia, né? Eu sei que você é presidente do BNDES na gestão de Jair Bolsonaro, né? Sucedeu o Joaquim Levy, que foi inclusive ministro da Dilma, que vem de uma escola também liberal, neoliberal, enfim. Então, essa ideia do Estado mínimo está presente. Agora, um dos problemas que a Operação Lava Jato mostrou, né, uma leitura possível, é que o nosso capitalismo no Brasil é um capitalismo de compadres, né, o Montesano? Porque a relação entre o Estado e as empresas ali é impressionante, como que era um jogo de cartas marcadas, de conchava. A iniciativa privada não mostrava excelência. Havia um jogo de relações em questão ali, né? O que prevalecia era isso. Isso é uma referência importante, porque o nosso capitalismo também, os nossos empresários também assim não são tão show de bola assim também não, né, Montesano? Vamos lá. O empresário brasileiro, o empresariado brasileiro,
ele é destaque internacional. Você vê o empreendedor brasileiro, tá? A gente tem garra, a gente sabe fazer, sabe inovar. E ser empresário no Brasil, com a juros que a gente pagava, burocracia, questão de imposto, questão de regra trabalhista, é quase um cara ser um herói. E é o que você disse, a regra do jogo dos governos passados, de governos do PT, era trazer os amigos para perto, dar as cartas de quem levaria os bons negócios, e aí está a história, delações premiadas, prisões para contar o que aconteceu. O nosso trabalho, o presidente nos orienta, o ministro Paulo Guedes nos apoia bastante nessa tese e trabalha para isso, é que a gente possa tornar o ambiente mais competitivo e mais leal. Esse é o nosso desafio. O problema, eu sei que isso não é da sua agenda, mas o problema é que a CPI da Covid do Senado ali está mostrando também que as coisas não mudaram tanto assim, né, Montezano? A gente vem de 20 anos numa filosofia, para usar uma palavra educada, não tão construtiva para o empresário. Mas se você for ver, então, o que a gente está vivendo hoje em termos econômicos, tá? A gente vai ter em 2021, possivelmente, é o que a gente vai constatar ao final do ano, a maior superávit comercial da nossa balança na história. Muito por conta das commodities, não é? Agropecuária e commodity. O maior termos de troca, que é o quê? Importação mais exportação da nossa história. O Ibovespa bateu recentemente, agora caiu um pouquinho, o nosso recorde histórico. A quantidade de emissões de ações e dívida na Bolsa de Valores esse ano vai ser o maior da história, superando o do ano passado, que foi o segundo maior da história. Então, quando você vê a economia toda, a despeito da gente ter enfrentado uma pandemia catastrófica no ano passado, o Brasil está andando. E o Banco Central hoje divulgou que 58,5% das famílias brasileiras estão endividadas. É o maior endividamento da história, da série histórica, que começou acho que em 2005, se a memória não me falha. Isso são os efeitos da pandemia que a gente viveu. E a gente teve restrições e ainda tem um pouco de circulações severíssimas. E a mensagem que eu estava te passando era exatamente essa. A nossa economia, quando você olha o todo dela, o que a gente enfrentou, o Brasil conseguiu superar muito bem essa crise. O que a gente fez durante a crise no canal de crédito à pequena e média empresa, com fundos garantidores, com Pronamp, é algo de exemplo mundial. O mundo está estudando o que o Brasil fez ali. O Pronamp foi uma Pronamp, necessidade. O FGI, foi algo assim. O BNDES nunca apoiou tanta pequena e média empresa na sua história como no ano passado. Agora, quando você passa por uma guerra, que foi esse coronavírus, uma guerra social, de estar tudo fechado, é uma recuperação difícil. E realmente a gente tem a questão social a enfrentar, não podemos negar isso, mas o que a gente conseguiu fazer como governo em 2 anos e meio, no aspecto econômico, de apoiar o empresariado, está aí o resultado para mostrar. O Brasil está crescendo muito bem. Montezano, nosso tempo já está acabando. Queria saber o seguinte, vocês participam dessa discussão a respeito da reforma do imposto de renda? Não participamos, não é minha praia, nós somos banqueiros, essa é a parte tributária. E a nossa mensagem é a seguinte, tá? Qualquer medida, qualquer solução que simplifique a vida do empresário, pelo menos um pouquinho, a gente está apoiando. Pois é, hoje os portais de notícias estão informando de que o relator está atrelando a diminuição do imposto para as empresas ao aumento da arrecadação. Alguém vai pagar essa conta aí, hein, Montezano? Essa aí eu estou fora de comentar, não é minha praia. Eu quero um empreendedor com menos perna nas costas para carregar e a gente podendo financiar ele. Tá certo. Montezano, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Gazeta Entrevista. Espero contar com a tua vinda aqui em outras oportunidades, você e sua equipe, para que a gente possa tornar o BNDES ainda mais próximo ainda da rotina econômica do Acre. Então, obrigado pela entrevista. Queria agradecer a todo o povo acreano aqui que me recebeu com muito carinho. Estou levando aqui até memórias originais da cultura e saio daqui muito encantado. E, se Deus quiser, voltaremos não só para passear, mas principalmente para fazer negócios. Muito obrigado mesmo pela sua participação. O Gazeta Entrevista encerra agora, lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã.